Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe nesse tempo, né? Estamos nos preparando, né, para cultuar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, e eu convido você a parar pelos próximos minutos para nós adorarmos a Deus. Quero pedir também para você compartilhar esse link com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus familiares, para que todos juntos possamos adorar e exaltar o Senhor. Você também que não se inscreveu no nosso canal, se você desejar, se inscreva no nosso canal, você vai receber todos os vídeos e todas as postagens que nós faremos. Também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, Primeira Igreja Batista em Raposo. Nós vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus para esse tempo. Deus possa ouvir o nosso clamor, receber a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor também possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, nós queremos colocar esse momento em tuas mãos. Pedimos a tua direção, Senhor, para essa hora. Pedimos que o Senhor venha receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor também venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nessa hora visitando as nossas famílias, que o Senhor esteja visitando a vida, o lar de cada um que está conosco nessa hora, está ouvindo essa palavra. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer esperança, Deus, e que o Senhor venha trazer entendimento desse tempo. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ó Deus, que a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e venha receber o nosso culto nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter o nosso momento de louvor, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o Senhor nessa hora. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver.
Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui junto com a minha filha Luane para nós gravarmos uma canção para abençoar a sua vida. Que você possa meditar na letra deste louvor e que ele possa ser um instrumento para te abençoar neste momento. Vamos lá. Não há outro como tu.
irmão, minha irmã, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, né? Nós terminamos no domingo passado, né, a nossa série Convide Jesus para a Sua Casa. Foi um tempo muito precioso. Eu quero meditar um pouco na palavra do Senhor com você nessa noite. Abra sua Bíblia para Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero meditar nessa noite, nessa reflexão com vocês, no seguinte tema. A vida é curta demais, portanto, não há desperdício. A vida é curta demais, portanto, não há desperdício. Meu irmão, olha o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Ele diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Meu querido, a vida é curta demais. Portanto, faça o bem, abençoe as pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe muito bem os planos dos homens, os sonhos dos corações dos homens e a vontade de Deus. Tiago aqui, no capítulo 4, Tiago ele vai começar esse capítulo falando sobre as guerras que o homem enfrenta. Ele vai dizer que o homem ele enfrenta uma guerra com o próximo. O homem ele está em guerra contra si mesmo. Ele vai dizer que o homem está em guerra contra Deus. Ele diz que essas guerras, elas nascem do coração do homem. E são frutos, ou é o fruto das suas paixões. Também, no capítulo 4, nesse capítulo 4, Tiago, ele dá algumas dicas para a gente vencer essas guerras. Primeiro ele vai dizer para nós nos afastarmos do mundo. Depois ele vai dizer para a gente se aproximar de Deus com humildade e com submissão. Logo após Tiago falar sobre esses conflitos do homem, logo após Tiago falar dessa guerra que o homem tem contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus, Tiago vai falar sobre esse texto. Ele vai chegar nesse texto. Era como se o apóstolo estivesse dizendo para aqueles irmãos, ei, a vida é curta. Então, parem de guerra, parem de conflitos e façam a vontade de Deus. Eu queria olhar para esse texto, eu queria olhar para alguns argumentos que esse texto nos fala sobre os sonhos e os planos dos homens e a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar que os planos dos homens, na maioria das vezes, só visam aqui na terra. Só visam a vida aqui na terra. Olha o que o texto diz, olha o que o texto começa dizendo. Ouçam agora vocês que dizem, hoje
ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago vai relatar aqui o desejo do coração do homem. Nesse tempo, no tempo em que esse texto foi escrito, era um tempo de grandes oportunidades também. Era um tempo onde as grandes cidades estavam sendo construídas. Então, grandes oportunidades de negócio estavam ali à frente daquelas pessoas. Surgiam grandes oportunidades. Então, Tiago chama a atenção dos seus leitores em relação ao pensamento deles. Era como se Tiago estivesse dizendo para ele: vocês estão pensando somente nas coisas aqui, vocês estão pensando somente em ganhar dinheiro, em fazer negócios. Tiago chama a atenção dos seus leitores em que eles só estavam pensando nas coisas desse mundo. Eles só falavam de mudança de cidade, de negócio, de dinheiro, de fazer ou não fazer as coisas. Só falavam de coisas terrenas. Meu irmão, não é errado. Não é errado procurarmos fazer bons negócios. Não é errado mudarmos de cidade. Não é errado fazermos planos. Porém, onde está Deus nessa hora? Porém, onde está Deus? Essa é a pergunta de Tiago. Onde está Deus? Tiago fala que os pensamentos da maioria das pessoas estão voltados para as coisas aqui da terra e não do céu. Seus planos são temporais e não eternos. Mas olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 2. Paulo vai dizer: mantenham o pensamento de vocês nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Meu irmão, eu quero que você reflita comigo nesse momento. Quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Seus planos, eles só visam as coisas aqui da terra? Ou seus planos também visam as coisas do céu? Seus planos só visam as coisas desse mundo? Ou visam as coisas da eternidade? Onde está o seu coração, meu irmão? Onde está o seu coração? Olha o que Paulo também escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz que aqueles irmãos, aqueles que esperam de Deus somente nessa vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos manter a nossa expectativa na eternidade. Meu irmão, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Portanto, tire o seu coração das coisas aqui da terra e coloque o seu coração nas coisas de Deus. Em segundo lugar, o segundo destaque desse texto os planos do homem revelam sua falta de conhecimento sobre a brevidade da vida. Olha o que o texto diz. Vamos ver o versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meu irmão, o texto fala sobre a falta de conhecimento do homem em relação à brevidade da vida. Como a vida é breve. Tiago, ele desperta os seus leitores sobre isso. Meu irmão, a vida é curta demais. Portanto, não a desperdice. Não perca tempo. Essa é a pergunta. Será que você estará vivo para realizar os seus planos? Será que você estará vivo para realizar todos os seus sonhos? Não há problema algum. Não há problema algum em termos sonhos. Não há problema algum em planejarmos as nossas vidas. Mas Tiago, ele nos leva a essa reflexão. E nós
temos pelo menos duas reflexões aqui nesse versículo. Primeiro, a incerteza da vida. Meu irmão, nós somos limitados. Nós não conhecemos o amanhã. Só Deus tem a ideia do todo. Só Deus conhece o todo. Então só Deus sabe o que é melhor para nós. Então nesse texto nos mostra a incerteza. E ele vai dizer, você está muito preocupado com as coisas aqui da terra, você não sabe do amanhã. Você não sabe do amanhã. Ele vai falar sobre essa incerteza. Meu irmão, olha o que nós estamos vivendo hoje. Quem imaginava, quem imaginaria a humanidade está enfrentando o que nós estamos enfrentando? Quem previu isso? Ninguém. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas agendas marcadas para esse ano de 2020, para esse primeiro semestre, e nós passamos pelo menos a metade dele dentro de casa. Por quê? Porque há uma incerteza da vida. Esse texto também nos fala sobre a brevidade da vida. Meu irmão, a vida é breve, a vida é curta. O que é a sua vida, diz o texto? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, ele compara a duração da vida com uma neblina que logo some quando o dia rompe. A vida é breve, portanto, você precisa aproveitá-la. John Piper, ele diz, você só tem uma vida, portanto, não a desperdice. Meu irmão, não perca tempo com as coisas banais. A vida é curta demais para a gente desperdiçá-la. Invista em coisas que realmente são importantes, que realmente têm valor. Invista sua vida na vida de pessoas, a começar na sua família, a começar na sua casa. Invista o seu tempo, invista a sua vida naquilo que é importante. Pessoas são importantes e não coisas. Pessoas têm valor de fato e não coisas. Olhe para Jesus. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos aqui na terra, 3 anos e meio aproximadamente, e ele gastou todo o seu tempo aqui na terra investindo em pessoas. Ele gastou cada minuto da sua vida investindo em outras vidas. Ele investiu em você, meu irmão. Jesus investiu a vida dele na minha vida e na sua vida, porque ele morreu por pessoas, ele se entregou por pessoas, ele subiu naquela cruz por amor às pessoas. Ele veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos pecadores. Pecadores. Meu irmão, a vida é curta, a vida é breve, portanto, não há desperdício. Em terceiro lugar, ou terceiro destaque, nossos planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Os nossos planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Meu irmão, se o Senhor quiser. Tiago nos ensina que a vontade de Deus precisa estar, que a nossa vontade, melhor dizendo, precisa estar submetida à vontade de Deus. Provérbios 19, 21, o sábio diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o Senhor mas o que prevalece
é o propósito do Senhor. Não é errado fazermos planos, não é errado mudarmos de cidade, começarmos um novo negócio, melhorarmos o conforto ou buscarmos um conforto melhor para a nossa família. Não há nenhum problema nisso, meu irmão. A grande questão é, essa é a vontade de Deus para mim? É vontade de Deus que eu faça isso? É vontade de Deus que eu faça aquilo? Você precisa colocar os seus planos, os seus sonhos submetidos à vontade de Deus. Coloque os seus planos debaixo da vontade de Deus. Meu querido, eu quero dizer para você nessa hora, nós não devemos temer os sonhos de Deus. Não devemos ter medo dos planos de Deus, porque os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos planos. Os planos de Deus são melhores. Olha o que o profeta Jeremias disse no capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão, a vontade de Deus é que sejamos abençoados. A vontade de Deus é que a nossa vida esteja de acordo com a sua vontade, com os seus planos. A vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. Então, meu irmão, antes de fazer qualquer plano, antes de ter qualquer sonho no seu coração, faça uma pergunta: é da vontade de Deus? Apresente a Deus, coloque diante de Deus seus planos e os seus sonhos. Em quarto e último lugar, meu irmão, a vida é curta, portanto, faça o bem enquanto há tempo. Faça o bem enquanto há tempo. Olha o que diz o texto, a partir do verso 16. Agora, ou melhor, verso 17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago encerra esse capítulo, nos convidando a pensar sobre fazer o bem para as pessoas. Ele começa o capítulo falando de conflitos. E ele termina esse capítulo 4 falando que nós devemos fazer o bem para as pessoas. Meu irmão, a vida é curta. Portanto, baixem as armas. Parem de guerrear. Busquem a Deus. Façam o bem. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Eu quero repetir esse comentário. A vida é curta, portanto, abaixem as armas. Parem de guerrear, busquem a Deus e façam o bem. Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Essa é a exortação. Essa é a exortação. Meu irmão, ao invés de gastarmos tempo com brigas, com rinchas, com conflitos, com confusões, nós devemos gastar o nosso tempo fazendo bem, abençoando as pessoas. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Porque a vida é curta. Eu quero encerrar com algumas afirmações. Primeiro, não planeje sua vida pensando somente nas coisas aqui da terra. Há uma eternidade à sua espera. Não esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso. Planeje a sua vida, ou melhor, não planeje a sua vida pensando somente nas coisas aqui da terra, porque há uma eternidade à sua espera. Segundo lugar, nossos planos precisam estar alinhados aos planos e aos sonhos de Deus. Terceiro lugar,
A vida é curta demais para você desperdiçá-la. Meu irmão, o que você tem feito nesses dias? O que você tem feito nesse tempo? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Muitos planos, muitos sonhos para 2020 e de repente tudo parou. Será, irmãos, você não fez essa pergunta ainda? Será que por detrás de todo esse caos, Deus não está trabalhando nos corações? Será que por detrás de toda essa pandemia, de toda essa desordem, Deus não está trabalhando nos corações? O que você tem feito nessa quarentena? Quantas pessoas que não liam a Bíblia mais voltaram a pegá-la? Quantas pessoas que já não pensavam em Deus e nem nas coisas de Deus estão começando a se voltar para o Senhor? Quantos pais não tinham tempo para olhar para os seus filhos e agora estão tendo? Quantos maridos e quantas mulheres já não conversavam mais, não tinham tempo mais, mas agora estão tendo? Quantas famílias já não se relacionavam mais de perto, mas agora estão se relacionando? Então, meu irmão, meu amigo, Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Então, não perca tempo. Volte-se para Deus. Busque a Deus. Não perca tempo com as coisas banais. Não perca tempo com brigas, confusões, dissensões. Faça o bem. Ligue para alguém. Mande uma mensagem. Deixe um texto bíblico. Não perca tempo, meu irmão. Busque a Deus. Use as plataformas digitais, as redes sociais, não para brigar, mas para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. Meu irmão, a vida é curta demais. Portanto, não perca tempo. Faça o bem. Lembre-se, Jesus ama você. Ele morreu na cruz por você. Ele investiu o seu tempo aqui na terra em pessoas, amando pessoas, se relacionando com pessoas. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Lembre-se, o prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.